Tudo bom, pessoal? Seguindo nessa nossa nova série de vídeos que eu quero transformar o canal de uma forma ainda mais pessoal para que eu possa direcionar alguns outros vídeos com outros temas para um outro canal pessoal meu. Vamos seguir falando do EB2, EB2 que é um visto extremamente falado hoje nesses momentos pós-Trump, onde ele busca pessoas com maior capacidade profissional, técnica, com melhor formação acadêmica, com melhor desenvolvimento profissional, com melhor resultado profissional. Isso é hoje o que o mercado aqui busca, isso é hoje o que o Donald Trump busca. São profissionais de um nível um pouco mais alto. Então o EB2, EB1 e às vezes até o EB3 acabaram se tornando vistos com maior... as pessoas falam mais, as pessoas procuram mais, as pessoas tentam explicar um pouco melhor sobre isso. Eu vou fazer para vocês um apanhado geral aqui sobre o EB2 hoje, mas eu quero falar sim também depois sobre o EB1, possivelmente sobre o EB3. Vocês que sabem que eu tenho evitado falar em algumas coisas sobre o EB3, porque o EB3 é um visto que ele é um pouquinho mais complicado do que as pessoas às vezes colocam, ele é um pouquinho mais criterioso, eu não diria complicado, ele é um visto que requer um sponsor, ele é um visto que requer uma autorização para que ele seja solicitado posteriormente. Então é um beabá que precisa ser feito, que não é tão simples como às vezes as pessoas colocam que ele é. Então eu estou deixando ele para um momento um pouco mais oportuno para justamente não acabar não confundindo a cabeça das pessoas e criando uma expectativa em algumas coisas que eu particularmente acho que elas não são tão simples como elas são pintadas algumas vezes. Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o EB2 então. Eu vou dividir o EB2 nas três categorias que a própria imigração o divide. O EB2A, o EB2B, o EB2C. O EB2A, que eu acho que é o mais comum de se falar, né, são as pessoas que têm graduação de nível superior ou mais alta. Então, por exemplo, você tem um diploma de engenharia. Esse diploma de engenharia é válido nos Estados Unidos? Lógico que não. Mas ele te impede de pedir um visto EB2? Também não. Porque você pode desenvolver um trabalho de pesquisa, por exemplo. Se você for numa modalidade do NW, que nós vamos falar, que é o EB2C, eu não vou falar nela agora para não confundir, mas se você for numa modalidade de um NW, que é um National Interest Waiver, você consegue sim, de repente, colocar uma área de pesquisa, uma área de desenvolvimento. Nós tivemos um caso muito interessante, que eu posso até depois contar isso para você. Esse nosso cliente tem uma indústria muito bacana, muito grande, inclusive no interior de São Paulo, de furar poço artesiano, de furar poço para água. E ele precisava vir para os Estados Unidos, desenvolver um trabalho de pesquisa numa tecnologia nova de perfuração de poços, onde ele tem um menor dano no lençol freático, e acabou, dentro desse trabalho de pesquisa dele, ele acabou descobrindo que para ele trazer uma nova tecnologia que ele já tinha desenvolvido no Brasil seria bacana. Esse foi um caso de um EB2 NIW, então eu acho que essa é uma situação que fica de exemplo para vocês. Mas, por exemplo, se você tem um Advanced Degree, um nível superior ou maior, uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa nesse sentido, cursos, mais de 5 anos comprovados de graduação, se você tem cartas de referência, pessoas que referenciam o seu trabalho, que comprovam a sua capacidade de se desenvolver nesse mercado, você pode estar elegível para um EB1, para um EB2A, que é esse de Advanced Degree. Ou, se você tiver uma habilidade especial, eu não gosto de usar o termo extraordinário, não gosto. Eu gosto de deixar esse termo para um EB1, mas é uma opção minha. Não que assim o seja, mas eu gosto de dizer especial, uma habilidade especial, porque é o que realmente se busca num EB2B, que é esse que vai para a questão da habilidade. Não se confunde o A com o B e nem o C, tá? Se você tem, por exemplo, alguns desses critérios, são 6 critérios, você precisa se encaixar em 3. Então eu fiz uma nota para não esquecer de nenhum deles. Primeiro dos critérios para um EB2B, que é esse de habilidade especial ou excepcional. Primeiro, você precisa ter diploma, curso e awards, certificados, reconhecimentos,
comprovando a sua habilidade na sua área de formação. Então, por exemplo, se você é um dentista, se você é um psicólogo, se você é um fisioterapeuta, a área de saúde tem tido uma aceitação muito bacana nesses EB2. Então, se você tem um diploma desse, já é um critério atingido. Segundo critério, cartas de recomendações comprovando pelo menos 10 anos de profissão depois da sua graduação. Isso é importante você ter, tá bom? Se você tem pelo menos 10 anos de formação, 10 anos de trabalho, de profissão depois da sua formatura, é um segundo critério já estabelecido. Terceiro, comprovação de alto salário comparando a outros profissionais da sua mesma categoria. Então não adianta você pegar um profissional que tenha um doutorado e querer se comparar com ele dizendo, olha, a gente ganhou a mesma coisa. Não, da sua mesma categoria o seu salário precisa ser diferenciado, comprovando que você realmente tem um trabalho diferenciado, um valor diferenciado, uma carreira diferenciada. Então a comprovação desses salários pode ser feita, folha de pagamento, holerite, enfim, depósitos, contratos, o que comprovar que você teve durante um período, não necessariamente durante os 10 anos, mas durante um período longo, um salário diferenciado acima da média daquela mesma pessoa que tem a sua profissão e a sua qualificação. Membro de um órgão de classe. Então, por exemplo, se você é engenheiro, você precisa ter o CREA, se você é fisioterapeuta, eu acho que é o CREFISIO, alguma coisa nesse sentido, se é o advogado OAB, alguma coisa. Você precisa ter a inscrição no seu órgão de classe, tá? Esse é o quarto critério. Nós precisamos atingir 3. 5. Reconhecimento comprovado por sucesso profissional, por um desenvolvimento profissional. Então vamos dizer, você é um engenheiro de produção e naquele período em que você trabalhou num determinado lugar, você teve um aumento na produção, você teve uma melhora na produção, você teve uma economia no custo de produção, você teve um desenvolvimento maior dentro de um mercado. Você precisa comprovar isso para demonstrar a sua habilidade especial. E o sexto item são outros, é muito genérico, são outras comprovações que demonstrem a sua capacidade diferenciada diante do profissional médio da sua área de atuação. Tá? Então nós precisamos atingir 3 dessas categorias dos 6 itens que eu coloquei para vocês. Vamos para a última modalidade, que é a C, que é o NIW, que é o National Interest Waiver, ou seja, o interesse é um waiver, é uma dispensa de uma oferta de trabalho mediante o interesse nacional. Ou seja, os Estados Unidos precisam se interessar pela sua profissão, pelo seu trabalho, por aquilo que você se propõe a fazer dentro de um território nacional e enxergar que aquilo de alguma forma vai trazer um benefício para os Estados Unidos, para a cidade em que você vai estar ou para a população. Vai gerar emprego, vai gerar cultura, vai gerar desenvolvimento, vai gerar arrecadação de tributos, de alguma forma vai agregar para o país. Então, se de alguma forma esse trabalho que você for desenvolver dentro dos Estados Unidos, através de uma comprovação de um business plan, através de uma comprovação de um estudo feito, ela vai fazer uma pesquisa, vai fazer nós trouxemos há um tempo atrás, já faz um tempo, um fotógrafo bem conhecido no Brasil, e ele montava revistas com fotografias relatando cidades, cruzeiros, eram revistas promocionais, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram. Ele fazia catálogos profissionais e promocionais de algumas grandes empresas, de algumas cidades, de algumas regiões e até de alguns países. E ele veio para os Estados Unidos para fazer esse documentário específico sobre o Alasca, e ele fez, ficou muito bacana. Esse era o business plan dele. Então, só para vocês terem ideia, esse foi um exemplo, mas do que essa gama de pesquisas, essa gama de trabalhos, essa gama de atuação tem que ser interessante para os Estados Unidos, tem que agregar alguma coisa para os Estados Unidos, elevar o nome, elevar o faturamento, elevar a taxa de emprego, gerar receita ou alguma coisa nesse sentido que seja interessante para o país, ok? Muita gente me pergunta sobre EB2, tem muita gente falando sobre EB2 para alguns critérios que eu particularmente não acredito. Obviamente, então, eu não aconselho, obviamente eu também não faço, obviamente também não acho que seja o melhor caminho. Eu já vi uma série de situações em que a gente percebe que realmente foge um pouquinho do parâmetro da realidade, mas enfim,
eu acho um visto sim muito bacana, desde que a pessoa tenha aí sim a capacidade de aplicar, sim a capacidade de prospectar e sim o currículo necessário para que você tenha aí uma estrutura muito bem planejada. Certo? Gente, muito obrigado, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, logo logo vamos falar do EB1, do EB3 e de outras coisas, de outros assuntos, para a gente dar essa maquiagem nova, mais técnica, mais profissional e mais desenvolvida no nosso canal. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.